amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Cientista. E bom, no passado, quem tá aqui há muito tempo no canal, sabe que a gente tinha o quadro Imparcialmente News, mas acho que esse nome ficou um pouco batido, meio em inglês, não sei. E agora vamos voltar com esse quadro, que eu sei que eu estou devendo 343 bilhões de notícias para vocês, então eu preciso de um quadro para que a gente tenha uma regularidade e fale efetivamente todas as notícias, porque o mercado está uma loucura e o Santos está aqui, ó, paradinho no meio da loucura. Então voltamos agora, finzinho de 2021, para começar 2022 com o nosso novo quadro, Isabel Informa. Isabel Informa. Vocês gostaram? Eu gostei disso. Parece que eu tô em forma, tipo, meio que uma coisa meio fitness. Mas não é. É informa. Mas pode ser informa, mas no momento é Isabel Informa. Gostaram? Legal, né? Bom, o que a gente vai fazer no Isabel Informa? A gente vai pegar as notícias aí dos 4 portais que eu separei. Diário do Peixe, A Tribuna, Globo Esporte e... o que eu peguei? UOL. Dos meus amigos, meu casal favorito do mundo. E vamos falar aí sobre as principais notícias, se forem repetidas, é claro, a gente não precisa falar sobre todas elas. Bom, vamos falar sobre as principais notícias de hoje e não tem como não falar sobre ele, o cara, na cara aqui do nosso Diário do Peixe, falando um pouquinho sobre os reforços, né? Tem muito sobre o Dracena e o Rueda, falando que não há, o Rueda disse que não há uma faixa salarial, que o Santos está se prendendo a isto nesse momento. Como coloca aqui o Diário do Peixe, o Rueda disse que eu não vou mentir que em 2022 está tudo resolvido e dá para contratar quem imaginar com salário de 600 mil. Não dá. Não posso mentir para o torcedor. Então, a gente está com uma equipe excelente no futebol, uma comissão técnica de primeiro nível, temos o Edu Dracena com experiência no mercado e vamos trazer os jogadores para as posições que a comissão técnica achar necessário. E bom, como eu acabei de falar, ele comentou que não existe uma faixa salarial que o Santos está seguindo. O que existe é seguir a política. Eu não vou fazer compromisso que eu não posso pagar. Então, assim, essa foi uma entrevista que o Rueda deu pro Ademir Quintino. Então, acho que é um Rueda olhando pro mercado sem estabelecer números, né? Que eu acho que é muito importante, sem estabelecer quem ele quer ou quem ele não quer por conta de uma faixa salarial. Mas respeitando que hoje, quando a gente olha pro mercado e a gente vê nossos parceiros rivais, né? A gente tem um Palmeiras aí muito acima em questão de investimento, mas a gente vê um São Paulo e um Corinthians fazendo umas loucuras bem grandes, né? O São Paulo fez uma loucura em 2021, quase caiu no Brasil, quase não, né? Como o Santos, né? Teve chances de queda, feito um baita investimento. O Santos teve chances de queda mais de uma vez ano passado, mas sem investimento nenhum, né? Um Santos que passou aí pelo seu transfer ban. Então vamos ver aí, mas eu fico feliz do Rueda continuar com essa mão na consciência. E bom, né, matéria do Gabriel Lesnock aqui comentando que o Santos abriu novamente as conversas com o Rodriguinho, que o jogador tem contrato com o time baiano, tá no Bahia, jogou essa última temporada pelo Bahia até dia 31 de dezembro e ficará livre. Ou seja, né, o Santos não pagaria nada. O time da Vila Belmiro e os representantes do atleta trabalham com 2 possibilidades de contrato. A princípio, teria 1 ano de duração, com opção de renovação para mais uma temporada. E os representantes do Rodriguinho agora ficaram de analisar essa proposta do Santos. Como eu falei, o que o Guilherme Lesnock fala é que tem 2 possibilidades de contrato e que, a princípio, o Santos estava querendo um contrato de 1 ano de duração com opção de renovação. Cara, eu acho que assim, o Santos hoje, se a gente olha todos os contratos que o Santos fez ano passado, o Moraes, o Danilo Boza, o próprio Tardelli, tem pessoas até que já chegaram e já foram embora, como o próprio Boza e o Tardelli. Eu acho que contratos de 6 meses, contrato de temporada são muito inteligentes. Eu acho que faz tempo que o Santos não contrata alguém, talvez tenha sido o Soteldo ou o Sanches, que foram contratações muito boas na época, endividaram bem o Santos, principalmente o Soteldo, mas assim, contratos longos, ainda mais se tratando de um Rodriguinho, né? Um cara que tem mais de 30 anos, ó. Aos 33 anos, ele atuou em 56 partidas, marcou 10 gols, deu 8 assistências na última temporada. Você pensar que por mais que ele fique bastante de fora, tem alguma questão de lesão, mas 56 partidas é muito interessante, né? O Rodriguinho, nossa, ele já passou por vários times e tem toda a questão do Carille que a gente vai falar aí, adicionando notícias e informações de outros portais. Mas é isso o que traz
o Diário do Peixe em relação ao Rodriguinho. Bom, em relação à tribuna, a gente tem também um pouquinho de Rodriguinho. O que o Bruno Lima traz hoje, né? Que ainda uma discussão ainda restrita ao departamento de futebol do Santos. Sem muitos recursos financeiros, o Santos tem quebrado a cabeça para encontrar boas alternativas sem um contrato para reforçar elenco para 2022. E alguém que pode vir é exatamente o que a gente está falando, o Rodriguinho, que bom, essa informação começou no Globo Esporte e a tribuna está basicamente contando o que a gente acabou de falar no Diário do Peixe e que tudo está em andamento, mas não houve nenhuma finalização em questão de valores ou outros detalhes. Caso as partes cheguem a um consenso, um modelo de negócio será colocado na mesa do comitê de gestão para que ainda os membros tenham que aprovar. Então a gente sabe que, além de passar pelo Santos, além de passar pela conversa do Dracena, pela conversa dos empresários, vai ir também para o Conselho de Gestão, aprovar. Porém, como coloca o Bruno Lima aqui, confiante no trabalho de Dracena, que tem carta branca da diretoria, o CG dificilmente irá barrar a chegada de qualquer jogador que esteja dentro do orçamento do clube. Isso é muito legal, por mais que até a Ani comentou no nosso podcast, né, que no caso vai sair amanhã, então vocês não sabem, que ela também não gosta tanto dessa questão de carta branca, mas o que a tribuna traz é isso, que por mais que ainda tenha que passar por um CG, nesse momento, o que o Dracena entender como algo que o Santos precisa e que esteja dentro do orçamento do Santos, o Santos vai trazer. Eu acho que assim, não adianta você trazer esse homem forte se você não confia nele. Então, que bom que o Santos tá dando essa confiança. E eu acho que tem muito uma questão também, eu sei que o Santos não tem espaço e nem dinheiro para erro. Mas o Carille ainda não errou. Então, assim, eu acho que a gente também tem que dar a chance do Carille errar com algum jogador, entendeu? Nem é todo mundo que o Carille vai contratar que vai arrasar, que vai chegar e vai ser um baita jogador no Santos. Eu acho que a gente precisa ter plena noção que alguns jogadores podem dar certo ou não. Na última gestão, o Tardelli, por exemplo, não deu certo. Foi uma aposta, não foi um risco, foi uma aposta. Acho que esse é o ponto. O Santos, ele sempre trabalhou com riscos e apostas juntos. O próprio Cueva, riscaço e aposta junto. E nesse momento o Santos está separando o que é risco, o que é aposta e tratando só com apostas. Eu acho que isso é muito, muito, muito interessante. Bom, Santos faz proposta e avança a negociação com o Rodriguinho pelo Marcelo Braga aqui no GE. Exatamente o que a gente está falando, gente. Acho que passa muito desse ponto de ter o aval do próprio Edu Dracena e que Rodriguinho tá de férias nesse momento e aguarda o desfecho das conversas e vê com bons olhos defender o Santos. Dizem que outros clubes também fizeram proposta, mas que o Rodriguinho, por conta do Carille também, acho que é até um ponto que o UOL traz, por conta do Carille, o Rodriguinho se interessa pelo Santos. Acho que até a gente pode ir diretamente para essa questão que o UOL trouxe, essa questão muito do próprio Rodriguinho. Vamos ver, eu vou abrir aqui para vocês. Eu sei que eu vi essa notícia. Eu sei. Cadê essa notícia? Eu sei. Aqui, achei. Bom, é muito essa questão que a gente acabou de falar mesmo, gente. O que a UOL traz e também toda essa questão do próprio Santos e do próprio Dracena é que a questão Corinthians aí faz toda a diferença. Bom, vamos continuar o nosso giro de notícias aqui. A UOL trouxe que o Corinthians dificulta a liberação e trava a ida do Richard para o Santos. A gente lembra que foi comentado isso em uma das coletivas com o próprio Carille. Acho que não é uma notícia para a gente se desprender muito ainda. A Gabi e o Maurício Barros trouxeram aí na live que eles fizeram a dificuldade com a negociação do Marcos Leonardo. Então isso ainda tá travado. E para a notícia de outro portal, que eu nem lembro qual que foi que trouxe essa questão agora, mas falando que tá na mão dos empresários, né? O Santos, em geral, com todos os meninos, tem uma multa rescisória absurda, tipo mais de 50 milhões. E o Marcos Leonardo, o seu empresário, que é algo em torno de 5 ou 6 milhões, algo assim. Então, é uma disparidade muito grande e eles ainda não chegaram a um consenso. Mas, achei importante a gente ressaltar que o Edu Dracena quer muito levar esse case do Marcos Leonardo como um espelho para os outros meninos. Então, eu acho que nesse momento a gente consegue ver como o Edu Dracena não vai se importar em congelar o Marcos Leonardo enquanto esse contrato não tiver feito, para mostrar para os outros, para que casos como Lucas Lima, Yuri Alberto, Caio Jorge, Gustavo Henrique,
todos esses caras saiam do Santos e que o Santos ganhe nada. E que foram caras importantes, que às vezes por questão de pequenos detalhes, né? Lembrando que o Santos vem conversando com o Marcos, não é de agora, não foi igual aconteceu com o Caio, ou mesmo o que aconteceu com o próprio Yuri, que o Santos olhou isso muito pra frente, o Santos já vem conversando com o Marcos e com o seu empresário já tem um tempo, e que realmente o Edu Dracena não quer olhar pra isso pra algo como se os outros meninos fossem se espelhar, tá? Isso é muito legal. Bom, o UOL trouxe também que o Rueda fala sobre venda de Marinho, se aparecer uma boa proposta, não vou atrapalhar. Cara, eu acho que assim, o contrato do Marinho é até dezembro de 2022 e a gente sabe que o desejo do Marinho é sim jogar pela Arábia, né? A gente sabe muito bem, ele já falou isso várias vezes, fazer o famoso pé de meia dele, mas até o momento, assim, não tem nada. Até o momento a gente sabe muito bem como as propostas não chegaram. Eu acho que depois de você ser realmente o rei da América e nenhuma proposta que foi tão interessante pra ele, pro Santos, eu não sei o que vai chegar nesse momento. Ele até tá em Dubai agora, não sei se muda alguma coisa, se só tá passeando mesmo, mas eu acho que nesse momento o Marinho ele vai precisar mostrar pro Santos que ele quer ficar. E se ele não quiser ficar, se ele for para outro time, que ele seja muito mais feliz, mas o Marinho no Santos, de qualquer forma, é importante. O Marinho, meio Marinho, já é diferenciado no Santos, já é um jogador de outro nível, pro nível técnico do Santos hoje, né? Lembrando que, por mais que falem do Eduardo Bauerman, por mais que a gente tá falando aqui do Rodriguinho, o Santos efetivamente ainda não contratou... Ah, não, teve a sua primeira contratação, que é o Bruno Oliveira, né? Um meia, que até veio, se eu não me engano, acho que é do Vitória, que a gente tava... que tem várias matérias aí falando sobre ele. Acho que essa aí seria a nossa última notícia. Mas, até... eu tinha pego aqui, mas acho que eu deixei em outro lugar. A gente pode até fazer um outro vídeo. Vou fazer um próximo vídeo sobre o Bruno Oliveira, porque realmente até falei com o Mussetti, falei com várias pessoas, não é que ele é um cara que todo mundo conhece e tal, mas é a primeira contratação aí do Santos e que o Rueda disse pro blog pra entrevista ao Ademir Quintino que já estava fechado. Então é isso, gente. Hoje o nosso Bel Informa foi sobre, basicamente, Rodriguinho. Agora, bom, 12 minutos de vídeo, acho que eu posso dar minha opinião, né? O que eu acho sobre Rodriguinho? Como eu falei, é um cara de 33 anos, é um cara experiente, é um cara que já trabalhou com o Carille. Se você olha o Camacho, que já trabalhou com o Carille, tá fazendo um bom trabalho no Santos. O Carille tá tentando trazer algumas peças, né? Ainda mais quando a gente acabou de falar do Richard. Vamos ver como isso procede. Eu acho que é uma posição interessante, é um meia que não é parecido, talvez fosse mais parecido em questão de experiência com o Sanches, mas em questão de posição mais com o Pirani. Não sei exatamente o que o Santos enxerga quando olha para a chegada do Rodriguinho, mas eu acho que enxerga muito em trazer experiência o cara que vem para jogar. O Santos não precisa de testes, como eu falei, apostas e riscos. O Santos nesse momento precisa de apostas que entrem para jogar. Eu acho que o Santos fez várias contratações, como a gente falou do Zanocelo, como o próprio Lacava, como o próprio Augusto lá, esses jogadores que chegaram para às vezes colocar nos outros times do Santos, nos times de base, nos times de categoria de base. O Santos não precisa mais disso. O Santos já tem muita gente para formar. Os próximos anos, se o Santos souber lidar com esses meninos, o Santos tem muitas boas vendas a caminho, né? Você tem o Sandro, você tem o Kaique, você tem o Ângelo. Esses três meninos são muito diferenciados e com certeza, se o Santos souber lidar com o contrato deles, o Santos vai vendê-los muito bem. Então o Santos precisa de alguém que chegue para jogar. Eu espero que esse Eduardo Bauman também faça isso, ainda não foi oficializada a compra, mas que o Rodriguinho consiga chegar, que seja um nome de confiança, até porque se o Sanches não joga e se tá nessa coisa com o Carille, com o Marinho, desculpa, você fica sem um homem de confiança dentro do campo, um homem de confiança do Carille. É claro que você tem o João Paulo, mas eu acho que o João Paulo pode vir a ser um bom líder, mas ele ainda talvez seja muito novo e é diferente você ter um capitão que esteja no meio de campo. Acho que é questão de falta, é questão de falar com o juiz. Acho que a posição do goleiro às vezes dificulta um pouquinho. É claro que a gente tem capitães como o Everton, mesmo como o próprio Rogério Ceni, mas eu sei que a dificuldade é outra de você ter um goleiro como capitão, e talvez seja essa função aí que o Carille seja, que meio que seja um homem de confiança dele dentro de campo. Eu espero que o Rodriguinho chegue, eu acho que é uma opção interessante do Santos, eu acho que o próprio William Bigode, né, que também foi confirmado no Fluminense, poderia ser uma opção interessante, é um pouco mais velho que o Rodriguinho. Talvez o Rodriguinho seja um meia que a gente pede há muito tempo, né? Brian, Cueva, tantos outros que não deram certo. O próprio Sanches, que não está na melhor forma. Vamos esperar. E esse foi o nosso primeiro Bel Informa. Eu volto com vocês. Escreve aí, o que vocês querem? Que dias? Eu tô pensando em fazer 2 dias da semana pra dar um girinho de notícias aí. Hoje vou ser bem sincera pra vocês, meu computador apagou no final, então se tiver alguma notícia de última hora, meu computador apagou pra falar pra vocês. Mas acho que a gente trazer
Tribuna, o Diário, Globo Esporte, UOL, são os 4 portais, pelo menos, que eu mais sigo. Também tem algumas notícias do meu peixão que a gente pode trazer aqui. Mas se tá faltando algum portal, escrevam aqui embaixo. Já que o Musset saiu da Gazeta, agora a gente vai só olhar o UOL. Eu vejo vocês no próximo Del Informa. Tchau!